no nome de Jesus. Nós pedimos também como a professora dos nossos irmãos, que ela selecione um portal do céu das crianças, que ela fale com amor, Senhor, com sabedoria, Pai, em nome de Jesus, que nos compreenda, Senhor, que nos deseja. Então, nós pedimos e te agradecemos mais uma vez. Amém. Desce devagar. Deixa eu falar uma coisa. Hoje a pastora Sônia não pôde estar aqui, porque amanhã ela vai fazer um exame, e esse exame é um exame complicado, irmãos. A preparação do exame começou hoje, 10 horas da manhã, e aí ela tem que tomar laxante, e aí ela achou que ia conseguir ir para a igreja e não conseguiu. Não está ouvindo? Está dizendo lá que não está ouvindo. E aí não vai ter salinha para os grandes. As crianças maiores, desce, Lorenzo. Nós não teremos, porque quem ia dar aula para os grandes era a pastora Sônia. Mas aí ela não está passando bem e infelizmente ela achou que ia conseguir vir para a igreja, mas então os maiorzinhos vão ficar com seus pais. Aproveitando para falar sobre isso, nós precisamos de ajuda no departamento infantil. Pessoas que possam, procura a Adriele e a Pamela, elas são as responsáveis pelo departamento infantil. É uma escala que não vai pesar para você, mas você ajudando no departamento infantil vai ser muito útil. Nesse momento agora, se você tivesse disponível, a gente ia conseguir ficar com as crianças lá em cima. Aproveitando, deixa eu pedir mais uma coisa. Você que já trabalhou no departamento infantil, priorize o reino de Deus, meu amado. Porque vocês simplesmente entregam aquilo que vocês estão fazendo, porque vocês têm a prioridade de vocês, e eu até entendo às vezes prioridade, mas às vezes as pessoas não querem comprometimento, e nós precisamos de você. O que não é justo é sacrificar as 3 pessoas, sendo que você poderia continuar doando o teu tempo no departamento infantil. É chato falar isso de púlpito? É super chato, irmão. Mas é super imprescindível você entender que você faz parte do movimento do corpo. Se você faz parte do corpo e você se isenta de se movimentar dentro do corpo, você prejudica o bom andamento daquilo que a gente está fazendo. Então eu quero pedir encarecidamente, em nome de Jesus, você que já trabalhou no departamento infantil, reveja o seu conceito e a sua prioridade. Nós estamos precisando da sua ajuda para fazer as coisas acontecerem aqui. Amém? Amém? Vou perguntar de novo, amém? Amém? Então eu espero que o seu assim seja acompanhado de uma nova atitude, de você ajudar a igreja, a ser igreja, a fazer igreja. Hoje as crianças vão ter que ficar sentadas com os pais, e não vão ter o conteúdo que poderia ter lá em cima. Porque se nós tivéssemos um grupo de professores que estivessem habilitados a dar aula, a ausência da pastora Sônia, por um motivo plausível, seria coberto por um de vocês. Bom, eu queria chamar o John, a Sarinha, a Heloísa e toda a igreja para vir aqui para cima, porque quando chama a família vai vir a igreja toda, né? Praticamente a igreja toda. Aí vai vir Márcia, vai vir... Vocês não fazem parte da família? Não? ela é do lado de lá, né? Bora, homem, vem! É a família da Sara, tá certo? Mas não é a família do John? A Rosa é do John, tá certo.
Isso. É bonito, né? Eu também acho muito bonito. A arte é muito legal. Muito bem feita. Lídia, parabéns, muito bem feito, muito legal. É só o John que não pode cair, o resto a gente arruma um jeito. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, eu já falei. Eu acho esse momento, irmãos, muito importante. Muito importante. Não é só a apresentação. A gente às vezes acha que é só uma performance. Às vezes a gente acha que é só qual a palavra que eu posso usar? Me ajuda aí, uma liturgia. Não, irmão, isso aqui não é uma liturgia. Isso é um momento de virada de chave no mundo espiritual. Vocês precisam entender isso. A conscientização desse momento dentro da compreensão da igreja é muito importante. É um momento em que a gente declara no mundo natural uma responsabilidade, mas também a gente declara no mundo espiritual um comprometimento. Então, o que a gente vai fazer aqui agora muda a história da Heloísa. Mas eu necessito da responsabilidade dos pais. Existe um texto, eu sempre falo dele, que está em Provérbios. Provérbios 22, versículo 6. Você vai entender por que tantas famílias estão destruídas. Você vai ver por que tantas famílias estão com dificuldade. Vai fazer uma barulheira. Provérbios 22, 6 diz assim: Jonathan, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho ou velha, não se desviará dele. Para os professores de português é artigo? Ensina o caminho, é artigo. Então, se o artigo fosse aplicado, o Jonathan ia falar assim: Heloísa, às vezes eu confundo com a Helena. Heloísa, olha, o caminho é esse aqui, ó. O John está aqui, ia falar para a Heloísa assim: ó, o caminho é esse aqui, Luiz. Vai lá direto, primeira direita, segunda esquerda. Tu entendeu, Heloísa, qual é o caminho? Mas o texto é claro. Na mão aqui. É no caminho. No caminho. E a criança que está no caminho, ela está vendo os passos do pai. Ela está vendo as escolhas do pai e da mãe. A criança está junto com o pai. O William estava pintando a casa dele ontem. Eu não te falei, mas eu quase chorei em casa sozinho. E aí ele fez Rios que fala? Um vídeo, ele fez um vídeo. O Valentim pintando também. Aí eu falei, cara, você não faz ideia o quão importante é isso. E aí eu falei para ele, você e o teu irmão vivia junto comigo fazendo as coisas que eu estava fazendo. No caminho. No caminho. Então, quando eu ensino no caminho, e eu cumpro a condicional de Deus, isso serve para você também, não é só para o Jonathan, é para a Sara também. Quando eu ensino no caminho, eu estou cumprindo a condicional que o Senhor está falando. Ele, em cima da minha condicional de estar no caminho, o Senhor me garante
O cabra vai ficar velho e não vai se desviar do caminho. Amém. O cabra vai ficar velho e não vai se desviar do caminho. Porque ele olha para o seu pai, ele olha para a sua mãe e vê padrão de Deus na vida desses caras. Então a promessa condicional de Deus para que a Heloísa seja uma mulher cheia do Espírito Santo, inicialmente está na responsabilidade dos pais. Os pais precisam compreender isso. A vida dos teus filhos dependem do posicionamento de vida que vocês vão ter daqui para frente. Então, não é só uma performance de a gente fazer uma oração e entregar para o Senhor. É uma responsabilidade em que nós assumimos no mundo natural e assinamos embaixo. E o céu assina embaixo quando há o comprometimento no caminho. Porque, cara, a conta vai chegar. A boa conta ou a conta ruim. Os caras vão fazer coisa errada? Vão, irmão. Você vai ter que correr atrás desse cara um dia? Vai. Você vai ter que dar um supapo nele, Qual é, maluco? Vai ter que fazer isso. Você vai ter que chamar ela e dar uma dura nela. Oi, Luísa, que negócio é esse? Isso vai acontecer, mas você tem moral. Vem, sobe. É parente, sobe. Você tem moral para chegar e dar uma dura no teu filho. Porque você ensinou no caminho. Isso aí para você, pai, mãe que está sentado aí. O padrão de vida que você estabelece em mostrar para o seu filho quem você é no mundo natural reflete não só na sua vida, mas na vida do seu filho no mundo espiritual. Amém? Dito essas palavras suaves e doces, verdadeiras, eu preciso perguntar primeiro para os pais, mas também tem o comprometimento dos avós. É que o Valentim está lá para dentro. O Valentim adora o avô. Então, se o avô for um mau exemplo, ele vai ver o mau exemplo do avô. Eu vou influenciar positivamente ou negativamente na vida do meu neto. Eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer. Quando você chama esse cara aqui e fala com ele firme, ele... porque ele sabe, ele respeita o avô. Então a influência dos avós também são imprescindíveis na vida da criação dos nossos filhos. Ah, tá rindo pra mim, né? Ah, meu Deus do céu, coisa linda. E aí, Jonathan? Cadê o microfone? O mundo espiritual precisa ouvir o Jonathan falar. E a igreja também. Eu escutei só o amém do Mateus ali. Só, glória a Deus. E aí você vai ajudar seu pai e sua mãe a ensinar o caminho, no caminho, a tua irmã. Você se compromete a ser um irmão cheio do Espírito Santo que vai aconselhar a tua irmã e ajudar a sua irmã? Sim. Então tira a mão da boca e fala direito. Sim. Fala mais alto. Sim. O mundo quer te ouvir. Sim. Fala sim. Sim. Isso. Ei, Jonathan Costa, Medeiros. Pensamos que você vai responder, varão. Homem de Deus. Você se compromete como pai, como marido, como amigo, como homem de Deus em ensinar a Heloísa no caminho que ela deve andar? Sim. E aí, Sarinha? Tivemos um papo ontem legal com a Sara. O Espírito Santo tratou a Sara ontem, foi um negócio muito legal aqui na nossa reunião de oração. Foi muito bacana. E eu preciso te perguntar, de qualquer forma, eu preciso te perguntar. Eu sei qual é o seu coração, eu sei qual é o teu comprometimento, mas você se compromete diante de Deus e diante dos homens em ter uma vida reta diante do Pai, pegando a mão da Heloísa e ensinando ela no caminho? Sim. Amém. E vocês, família, vocês se comprometem a ter uma vida
de espelhar o reino de Deus e mostrar para a Heloísa que vale a pena servir o Senhor? Amém. Amém? Tá bom. Então me ajuda, quem vai me ajudar aqui? Ajuda aqui. Ah, você está com o microfone. Vem cá, ô bonitinho. Vem aqui segurar aqui o microfone aqui. Ele é forte. Spider-Man. Segura aí. Meu pai. Oh, Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu botar aqui. Cadê a câmera? A câmera está ali. Deixa eu botar aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida da Heloísa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou desde o primeiro momento e tem cuidado até agora. Nós queremos te agradecer, primeiramente, Senhor, pela vida dela, Pai. A tua palavra diz que os nossos filhos são tua herança. Então, como administradores da vida da Heloísa, o pai e a mãe se responsabilizaram em cuidar daquilo que é tão precioso, de cuidar da vida da Heloísa, porque ela é tua. Então nós queremos te entregar a vida da Heloísa, entregar no mundo natural, mas também no mundo espiritual. Eu quero te pedir, Senhor, cobre a Heloísa com a tua graça, dá, Senhor, crescimento, Senhor, dá sabedoria, dá, Senhor, um coração voltado em te amar e te adorar. Que a Heloísa seja um referencial, aonde a planta dos pés dela pisar, Senhor. Que a Heloísa seja uma mulher de Deus e cheia do Espírito Santo, Pai. Essa é a minha oração, feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós consagramos e te entregamos a vida da Heloísa, Pai, na responsabilidade dos pais. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tirou foto? Amém. Não, tira uma foto comigo primeiro. Aqui. Tira o microfone daí agora, bonitão. Isso. Aí. Agora vira todo mundo pra cá. Quer pegar ela? Tira com você. É certificado? Pega, pode pegar, pode pegar. Pode segurar, avó, pode segurar. Isso. Segura aí, irmão. Amém. Amém. Tá. Não, o certificado é seu. Ah, não, para assinar, tá. Vocês viram que o Jonathan já está de tênis no pé, que legal? Olha lá, graças a Deus, já está bem melhor. Amém? Você lembra porque nós estamos pregando o fruto do Espírito? Fazer uma breve retrospectiva aqui. Você lembra porque que o Senhor nos levou a pregar sobre o fruto do Espírito? Lembra? Pode deixar aceso, pode deixar aceso. Você lembra? Alguém? Porque a igreja precisava passar por um tratamento coletivo. O Senhor nos levou inicialmente a falar do valor da alma, e entender o valor que a alma tem no mundo espiritual. Acabamos de apresentar a Heloísa aqui, compreendendo que o mundo espiritual luta pela sua alma. A sua alma é valorosa no mundo espiritual. Então, inicialmente, nós pregamos sobre o valor da alma, o quão importante é valorizar a alma que você tem, o quão importante
é decidir no mundo espiritual pelas questões espirituais, porque é a alma que faz a separação entre as escolhas, alegrias e tristezas, decisões de perdoar ou de perseguir. Tudo passa pela alma. E nós iniciamos um processo, e orando, o Espírito Santo falou ao meu coração: a igreja precisa passar por um processo de cura na alma. E aí a gente ingressou a pregar sobre o fruto do Espírito, que trata diretamente a alma humana, opera diretamente na alma humana. Hoje nós iremos falar da irmã da benignidade, nós vamos falar da bondade. Como foi dito na mensagem passada, apesar de parecerem tanto uma com a outra, benignidade e bondade, algumas traduções até usam a palavra bondade no lugar da benignidade. Então, distinguir bondade e benignidade se torna às vezes meio que confuso, porque elas são muito parecidas. Mas, sinteticamente, bondade é a prática ativa do bem e a integridade moral. E a benignidade é o coração transformado, suavizado no trato com o outro. A bondade, assim como a benignidade, é uma virtude do Espírito, é uma virtude de Deus. O texto que a gente tem usado é Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é, primeira seção, amor, alegria e paz. Segunda seção, longanimidade, benignidade e bondade. E a terceira seção é a fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas confundem, falei isso sobre benignidade, e automaticamente haverá também essa dificuldade, confundem a bondade com fraqueza, a benignidade com fraqueza. A pessoa é muito boa, a pessoa é muito benigna, aí parece às vezes que ela é mal interpretada. Pastor é muito bonzinho, pastor passa muita mão na cabeça, só tem que ser mais duro, pastor. Aí quando a gente é duro, o povo quica, pula. Quando a gente aperta, o povo... Então nós vivemos num mundo onde confunde-se benignidade e bondade com fraqueza. Mas a benignidade e a bondade não é a passividade, não é a fraqueza. Bondade é uma força moral. E essa força moral, presta atenção nisso, irmãos, a gente vai ver mais na frente, essa força moral da bondade dentro da virtude do Espírito, ela é produzida no Espírito Santo. Não é uma bondade com segundos interesses, não é uma bondade porque você acha que você ser bom vai colocar você no status, não é isso. Não faz parte desse contexto. Portanto, produzir a verdadeira bondade, você só vai conseguir no Espírito. Porque a bondade do Espírito Santo, do fruto do Espírito, ela não é produzida através da personalidade humana. Ela não nasce da transformação interior. Ela não está pautada na personalidade ou no temperamento. Você consegue ver o Lucas não sendo bondoso? Né? A gente olha para ele, ele tem um falar manso, ele é uma pessoa delicada, ele parece até que eu não consigo ver esse cara, mas não tem a ver com isso.
Não tem a ver com a aparência que ele vai apresentar de ser uma pessoa dócil, mansa no falar. Não é a bondade aqui não está vinculada a isso. Então, a bondade do fruto do Espírito, da virtude do Espírito, ela não tem a ver com a forma humana. Ela nasce da transformação interior, operada por Deus através do fruto do Espírito. Eu podia dar um outro exemplo. Olhar para mim e ter dificuldade de ver bondade é quase que natural. Agora, olhar para o meu filho Felipe, todo mundo fala assim, mas o Felipe é tão de boa. Caramba, o Felipe é de boa. Você nunca viu o Felipe nervoso, irmão. Né, William? Então não tem a ver com isso, irmão. Não tem a ver com a firmeza que o pastor fala. Não é isso, não é essa bondade, não é essa forma de leitura. Humanamente falando, que é o que eu estou fazendo agora, a pessoa pode ser extremamente educada e expressar sua bondade. Acabei de usar o Lucas como exemplo. Pode ser extremamente gentil. Agora, existe também a possibilidade de haver interesses na expressão da bondade humana ou da benignidade humana. Às vezes, pessoas precisam se apresentar como boas por evidência. Eu, durante um período da minha vida, eu tive muito problema de aceitação, irmão, por questões do passado da minha vida. O Espírito Santo teve que me tratar. Eu tive que entender que eu não precisava ser bom para conquistar pessoas. Eu precisava ser conquistado por Deus, para que a minha personalidade fosse transformada, para que o meu caráter fosse transformado. Então, pessoas podem ser gentil por um determinado interesse ou pode ajudar em busca de evidência. Foi o que aconteceu comigo. Ações humanas que vemos todos os dias e que podem muito bem serem confundidas com bondade, porque a gente está falando sobre a bondade da evidência do fruto do Espírito, da virtude do fruto do Espírito. É a mesma coisa que a gente estudou hoje na escola bíblica dominical, sobre felicidade. O mundo apresenta uma felicidade. O pós-modernismo apresenta uma felicidade. Mas a palavra de Deus apresenta a verdadeira felicidade. Apesar de o pós-modernismo achar que isso é relativo. Então, pastor, como podemos evidenciar a verdadeira bondade do Espírito? A verdadeira bondade do Espírito vai expressar 3 características importantes. A verdadeira bondade do Espírito nasce no amor de Deus. Reflete o caráter de Cristo. E o resultado disso, a terceira evidência, vai produzir vida ao seu redor. Logo, quem não vive o amor de Deus, quem não reflete o caráter de Cristo, vai ter dificuldade de manter vivo as coisas que estão próximas. Porque os seus interesses serão colocados em primeiro lugar. Porque as suas necessidades serão evidenciadas. Porque os seus valores serão trocados mediante as suas necessidades. E aí você vai deixar de viver a bondade verdadeira para viver a sua necessidade.
A gente leu, deixa eu ler primeiro o Salmo 34:8. A Bíblia vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos saber é que Deus é bom. A bondade de Deus é expressa através da minha e da sua vida pela ação soberana dele. Romanos 2,4 foi o que a gente leu a semana passada. Desprezas a riqueza da sua bondade. Da bondade de quem, irmão? Da bondade de Deus. A expressão máxima da bondade de Deus é a graça, é a misericórdia, é o perdão, é o favor derramado sobre mim e sobre você. Desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade. E aí ele vai dizer: ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Os atributos, as virtudes de Deus são aplicadas sobre a minha e a sua vida para que nós possamos entrar nesse lugar de mudança e transformação. Eu estava falando hoje na escola bíblica dominical, para onde a igreja foi? Que caminho a igreja tomou? Balcão de anúncios. A igreja virou um grande mercado, onde você traz seu dízimo e sua oferta e leva todo o benefício relacional com Deus. Cura, marido, prosperidade, libertação. Não, irmão, isso não é igreja. Isso é o pós-modernismo que entrou dentro da igreja e deturpou tudo que o Evangelho diz. O Evangelho é isso. O Evangelho é você olhar para as características das evidências do fruto do Espírito e dizer assim: eu quero isso para mim. E se colocar nesse lugar de mudança e transformação, para que você tenha moral para dizer amanhã: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As pessoas vão olhar para você e não verão mais o velho Marcelo, o velho Tiago, a velha Marcionila. Essa turma morreu. Porque a evidência hoje é a evidência da virtude do Espírito Santo. É por isso que nós estamos tratando disso, irmãos. Porque o Espírito Santo está tratando e curando a sua alma, para que você seja motivado a ter uma vida plena em Deus. E sabe qual é a melhor notícia disso? O maior beneficiado não é o recebedor da tua bondade. O maior beneficiado é você, que passa pelo processo e evita um monte de lixo na sua vida. Porque quando você não expressa a bondade de Deus, irmão, você compra o barulho. Você se mete em confusão que você não precisa. Você entra em intriga, confusão, contenda. Porque você quer estar com a razão. Você quer estar com a última palavra. A bondade começa em Deus e tem sua essência como característica no próprio Deus. Deus não faz apenas bondade. A Bíblia diz que Ele é bom. É a essência dEle. E se é a essência dEle, Ele quer que você viva na essência de Deus. Ele quer que você essencialmente seja bom. Agora tem preço, né, irmão? Tem preço. Não levanta a mão, não. Quem tem dificuldade de perder aqui? Não levanta a mão, não. Quem tem dificuldade de perder? Você vai ter que aprender a perder. Você vai ter que aprender a abrir mão. Você vai ter que aprender
a se submeter à vontade soberana de Deus e permitir que Deus seja o teu advogado em questões da vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Teve preço, teve custo, preço alto, custo alto. A bondade de Deus aparece nesse texto em várias maneiras. O Senhor, o próprio Deus, tomou a iniciativa quando a humanidade estava perdida, irmão. Tu sabe qual era o teu endereço? Tu sabe qual era o meu endereço? Eu tinha o endereço certo, irmão. Você tinha o endereço certo. Nós estávamos totalmente perdidos. Ele não ofereceu condenação primeiro, mas Ele oferece a salvação a todos, porque a bondade divina se manifestou através da graça e da misericórdia do Pai. Então, quando eu olho isso, eu vejo que o atributo da bondade, a decisão de viver a bondade como evidência da virtude do Espírito, não tem a ver com o que você merece, tem a ver com o que eu posso te entregar. Porque se ele olhasse para mim, ele não ia ver motivação nenhuma em ser bom em meu favor. Então, ministrar a bondade na sua vida independe do merecimento do outro. Você consegue entender isso? Você consegue compreender que não tem a ver com o outro, tem a ver com você? Você consegue entender que não tem a ver com o que o outro merece, mas tem a ver com você? O Pai deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele entregou seu Filho. João 3,16 mostra que a bondade de Deus não é apenas um sentimento, mas é a tradução através da ação. É a ação sacrificial em favor da minha vida, em favor da sua vida. Deus poderia ter me condenado, irmão, mas Ele escolheu me apresentar a sua bondade. Ele escolheu me dar uma oportunidade de conhecer o caráter dele, para que através do caráter do Pai, eu fosse motivado a transformar o meu caráter. Então, trazendo isso para as nossas vidas, por que eu preciso dar fruto do Espírito? Porque o meu caráter precisa ser transformado a ponto de as pessoas verem Cristo em mim e através de mim. Eu não fui chamado para outro motivo. Você não está aqui por outro motivo. O maior motivo de você estar aqui hoje é porque Deus quer revelar o caráter dele em você e através de você. É essa a única motivação de estarmos aqui. Eu lembrei agora do texto do Salmo 73, onde o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque esse cara que está falando isso, se eu não me engano é Asaf, ele tinha plena convicção de tudo aquilo que ele ia receber na casa do Pai. Ele sabia que quando ele adentrasse aos átrios do Senhor, a revelação
da ciência, do caráter do Pai, iria ser derramado sobre a vida dele, e ele ia ter a possibilidade de transformar a vida dele. Isso trazia alegria para o coração do salmista. A bondade de Deus nos sustenta, amém? Mas a bondade de Deus nos corrige, ela também aponta para correções. Os pais, quando corrigem o filho talvez não entenda muito bem a correção do pai. Ai, que saco, meu pai de novo, ai, que saco, minha mãe de novo. Mas a correção do pai e da mãe é a expressão da bondade dos pais para com os filhos. Então a bondade de Deus não é só alguma coisa agradável no sentido de me sustenta, cuida de mim. A bondade de Deus também é correção. E nós temos que ter um olhar diferenciado para esse tipo de coisa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa. Pastor não decide sua vida. A minha responsabilidade aqui é de apresentar a vontade do Senhor. E a minha responsabilidade aqui, como pai espiritual, é contradizer às vezes as suas expectativas. A minha responsabilidade, a minha bondade, às vezes vai contrariar as suas vontades. Mas quem vai decidir viver aquilo que está sendo falado é você. A gente acabou de apresentar a Heloísa. O que o Jonathan e a Sara vai fazer é uma decisão deles. Mas a verdade foi pregada. O caminho foi apresentado. As consequências das escolhas deles já foram apresentadas para eles. Se eles vão ou não se enquadrar dentro da revelação da bondade de Deus ou não, isso é uma questão pessoal deles. A bondade de Deus nos atrai. Irmãos, eu sou apaixonado pelo Senhor. Se eu disser para você que eu nunca pensei em sair fora, eu estaria mentindo. Mas eu não consigo ver minha vida sem estar no pé dele, sem estar agarradinho com ele, irmãos. Eu não estou falando de não ser pecador, eu não estou falando disso. Porque ele providencia para mim tanta manifestação de bondade o tempo todo, que seria, no mínimo, ingratidão da minha parte virar as costas para Deus. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Toda vez que você faz as suas escolhas, presta atenção aqui em nome de Jesus. Toda vez que você faz as suas escolhas e você não escolhe fazer a vontade soberana de Deus, você está sendo ingrato com o Senhor. Você está abrindo mão da bondade dEle. Porque você está dizendo para Ele assim: Pai, eu prefiro fazer o que eu quero do que aquilo que o Senhor está me dizendo. Você está deixando a bondade de Deus de lado para viver a sua visão de bondade, de alegria, de felicidade, seja lá o que for. Então, a bondade de Deus me atrai. E quando eu me submeto a ser sustentado, a ser corrigido e ser atraído por Deus, essa bondade me transforma. Anota aí. Quem é alcançado pela bondade de Deus e experimenta a bondade de Deus, não consegue viver
na maldade continuamente. Quem é alcançado pela bondade de Deus e experimenta a bondade de Deus, não consegue viver na maldade continuamente. Eu vou dar um exemplo. A gente é bom o tempo todo, irmão? Não. Não. Nem o Lucas é bom o tempo todo. Hoje eu peguei o Lucas para Cristo. Então a gente não é bonzinho o tempo todo, irmão. Tem hora que a gente perde a linha, tem hora que a gente quer pegar pelo pescoço. Mas isso te incomoda. Se você já viveu a bondade de Deus, se você tem experimentado a bondade de Deus, isso te incomoda. Isso te incomoda. Você faz aquele negócio fica incomodando você aqui dentro assim, ó, tá errado. Tá errado. Está errado. Isso te consome, porque não faz mais parte de você, não faz mais parte da tua característica humana. Você entrou nesse processo de ser sustentado, corrigido e atraído, e aí a tua vida está sendo transformada pela ação poderosa do Espírito Santo, então você não consegue mais viver na prática do mal. Isso começa a te incomodar. Bota ali para mim. Leva outra. Obrigado. Esse menino é bonitinho, né? Eu gosto dele. Deus abençoe você. O que é a bondade, pastor? A bondade é uma ação prática do amor de Deus. A gente leu lá, João 3,16. Bota para mim Efésios 4,32. Aqui a palavra é benignidade, irmãos. Mas ela tem o sentido da expressão da bondade de Deus. Eu fiquei na dúvida de colocar esse texto, mas Efésios 4,32 vai dizer: antes, sede uns para com os outros, benignos. E aí a benignidade não está sozinha. A benignidade é acompanhada pela compassividade. Seja compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe o que eu vejo aqui? Ninguém, a não ser que você seja doente, ninguém, em sã consciência, pega um martelo e martela o dedo. Concorda comigo? Ninguém. Porque você está ferindo o seu próprio corpo. O texto aqui está falando de uma bondade coletiva, onde a expressão da virtude da bondade precisa estar no nosso meio, irmãos. O fruto do Espírito, ele vai ser desenvolvido para que nós possamos viver coletivamente em paz. Então ele vai dizer: seja bonzinho, seja benigno, seja compassivo, tenha paciência com o outro, perdoa, porque tem a condicional. Ele vai dizer que perdoa da forma que Deus perdoa você em Cristo. Aqui a palavra aplicada é a benignidade, mas
a ação reflete a bondade de Deus, que ela vai apresentar Deus mostrando que em Cristo eu fui alcançado e perdoado. O que é a bondade, pastor? A bondade bíblica é o amor em movimento. A bondade aparece nas palavras, nas atitudes, na maneira de tratar as pessoas, na prática do perdão, no cuidado com o outro, na generosidade. Na verdade, a bondade se expressa de muitas e muitas maneiras. A bondade se expressa de muitas formas. E quando a bondade é aplicada com a virtude do caráter de Deus, o caráter de Deus é evidenciado em você e através de você. Bondade não é sentir pena do outro. Tadinho dele. Não é isso. Você não deve ser impulsionado em fazer o bem porque você está com dó de alguém, com pena de alguém. A bondade é a ação de contrição que nos move para abençoar o próximo. É diferente. Eu sou impulsionado pelo Espírito em saciar a necessidade do meu irmão. Não é dó, não é pena, é conscientização da importância que você tem na vida do outro. É completamente diferente, irmão. Quem faz alguma coisa por pena ou dó, não tem compromisso com o outro. Eu fui lá, socorri, fiz, virei as costas e vou embora. É diferente. Quando a gente vê a passagem do bom samaritano, a gente vê a expressão da bondade. Quem passou de largo? Quem passou de largo? O sacerdote passou de largo. O levita passou de largo. Quem foi que socorreu? Exatamente quem supostamente não podia oferecer nada. O samaritano. O condenado samaritano. Inicialmente, você poderia dizer que o bom samaritano teve pena do moribundo. Tadinho dele, foi assaltado, deram um pau nele, ele está todo quebrado aqui. Vou tirar ele da estrada. Bota ele no cavalo, leva a primeira hospedaria, larga ele lá e vira e vai embora. Mas o que ele fez? Ele falou para o dono da hospedaria: olha, cuida dele, deixou lá pago, cuida dele, trata dele, tudo que ele precisar eu quero que você entregue para ele. Isso é bondade. Vai além de uma ação pequena, de um sentimento passageiro. A bondade é o comprometimento em cuidar do outro. Você está comigo? Você está aí ainda? Tem alguém em Nárnia? Volta. Então, bondade não é sentir pena e te impulsionar a fazer algo. Bondade é a ação de contrição que nos move para abençoar o próximo. Bondade. A bondade do Espírito vence a maldade do mundo. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o mal, é isso? Não, irmão. Combata o mal com o bem. E para combater o mal com o bem, irmão, muitas vezes você vai ter que perder. Você vai dizer assim: caramba, mas o cara está fazendo negócio contra mim. Vai lá e seja bom.
Expresse a bondade de Deus. É a forma como a Bíblia diz que nós combatemos o mal. Traduzindo isso, não se assemelhe à maldade do outro. Não pague a maldade do outro no mesmo patamar. É isso que o texto está falando. A gente poderia pegar Romanos 12, 1, 2, que a gente leu na escola bíblica dominical. Não vos conformei, não tome forma desse mundo. O mundo paga o mal com o mal, mas nós fomos chamados para uma prática diferente. O mundo responde ofensa com ofensa, agressão com agressão, ódio com ódio, mas o Espírito Santo produz em nós uma reação diferente. Bondade é responder com graça. Manter a tua integridade, mesmo no momento adverso. Bondade é agir corretamente, mesmo quando nós estamos sendo feridos. Dar outra face é fácil, irmão? Não. Isso não significa ausência de firmeza. A gente falou isso na mensagem passada. Jesus era bom? Jesus era bom, irmãos? Mas Jesus era firme. Ao mesmo tempo que ele expressava a evidência do caráter de Deus, ele expressava também a firmeza e a justiça. E escute o que eu vou te dizer. Se você tiver que ser firme com alguém, mas você expressar a tua firmeza com a evidência da virtude do Espírito, você vai ser ouvido. Tenha certeza disso. E mesmo que você não seja ouvido, você fez aquilo que você precisava fazer para expressar o caráter de Cristo. Então a bondade não elimina a autoridade. Ela purifica a maneira como usamos a autoridade. Uma das primeiras coisas, irmãos, que eu aprendi na minha liderança, eu já falei isso aqui uma vez, uma das aulas que foram mais impactantes na minha vida, na faculdade, foi a matéria sobre liderança. Porque eu era um cara arrogante, irmãos. Eu era um cara que não olhava para a vida do outro, porque eu não tinha aprendido isso, irmão. E uma das primeiras coisas que eu aprendi na liderança é que o bom líder se coloca no lugar do liderado. E quando a gente sai desse patamar aqui e se coloca aí, a nossa visão da vida do outro muda. O problema é que a gente acha que a gente é bom. O problema é que a gente acha que a gente sabe muito. E aí a gente quer se posicionar como o cara. E aí a gente deixa de ver o que o outro está sofrendo. E a aplicabilidade da bondade humana não serve nessas horas. Nós precisamos aprender a se colocar no lugar do outro, para entender a dor do outro, o sofrimento do outro. Para tentar, de uma certa forma, apresentar a solução para aquele problema. Então a bondade, a nossa vida, ela precisa ter autoridade. E essa autoridade precisa ser envolvida com o amor e a graça de Deus. A bondade, agora, a bondade revela a maturidade espiritual. Vocês perceberam que todas as nossas mensagens falando sobre a virtude do Espírito, ela vem numa gradual e chega um momento da mensagem que ela vai apresentar um momento em que a maturidade vai ser apresentada. Vocês perceberam isso? Que nós estamos galgando
um crescimento. Nós estamos recebendo o remédio que cura a alma. Mas a cura da alma nem sempre se dá na primeira dose. Então você precisa estar recebendo a ministração dessas doses de cura da alma, para que a cura vai alcançando uma maturidade e chegar num momento que você fala assim: caramba, eu alcancei a maturidade do Espírito. Porque a Bíblia apresenta isso, um crescimento espiritual. É isso que Deus quer de nós. Lucas 6,35. A parte B do versículo: porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Irmãos, viver bondade, viver benignidade nesse nível é para quem está sarado, é para quem está curado, é para quem está disposto. Eu coloquei aqui uma observação. É fácil ser bom com quem nos trata bem, irmão. É fácil. É fácil ser bom com quem te ama, quem você ama. O desafio espiritual é permanecer bondoso, mesmo quando somos contrariados. E aí entra aquela máxima que eu tenho falado aqui com frequência: o teu estado emocional não pode decretar ou declarar ou apresentar quem você é em Deus. Se você depender da sua emoção, irmãos, um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo, e isso não pode determinar quem você é em Deus. O dia que você estiver bem, está espiritual, acordou, fez devocional, leu a Bíblia, sonhou com anjos, aí o teu dia é uma maravilha. Mas tem dia, irmão, que você teve pesadelo, tu acorda atrasado, a hora que você vai sair, você pisa no pé do cachorro, o cachorro te dá uma mordida, a xícara vira, o café entorna, você sai de casa azedo. Isso não pode determinar quem você é em Deus, irmão. A tua bondade não pode estar vinculada aos fatos que estão acontecendo com você. A bondade tem que ser uma característica sua, a evidência da transformação da tua alma, do teu espírito. O teu caráter precisa viver a bondade de Deus. E não tem a ver com o estado físico, mental ou emocional que você está vivendo. Tu acha que eu estou sempre bem? Lídia, quando você chegou, você veio me dar um abraço. O que eu falei para você? Eu falei para ela: não estou bem. Eu estou querendo pegar uma meia dúzia pelo pescoço. Mas isso não determina quem eu sou em Deus, irmão. A minha vontade, ela precisa ser submissa à vontade soberana de Deus na minha vida. Eu piso na minha vontade porque é a vontade de Deus que precisa ser expressa. A bondade de Deus não é a resposta ao mérito humano. Mateus, você merece alguma coisa, Mateus? A expressão da bondade de Deus para com Mateus é uma virtude do caráter divino dele para com Mateus. Deus continua sendo bondoso até com quem ainda não reconheceu sua graça. Olha só a profundidade disso, irmão. Tem gente que ainda não foi alcançado pela graça salvadora, redentora, transformadora, abençoadora. Mas Deus não é mau para essa gente. Deus continua sendo bom, independente se você não o aceita como Senhor e Salvador.
Ele é a bondade, ele expressa seu caráter e a sua virtude de bondade, independente de você aceitá-lo ou não. Ele é bom. Eu só lamento a sua falta de decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque você está perdendo a oportunidade maravilhosa de conviver com um Deus poderoso que transforma, cura, liberta e salva. Cabe a pergunta: temos expressado a vontade de Deus? Bondade madura. Assim como o desenvolvimento de uma fruta no pé, as virtudes do Espírito também passam pelo processo de amadurecimento. Quando alcançamos uma certa maturidade espiritual, veremos que a expressão da virtude da bondade não depende do nosso humor. Por isso, a importância do desenvolvimento do fruto do Espírito não depende da reciprocidade do outro. Não tem a ver se o outro transmite merecimento ou não. Se é recíproco a minha bondade para com você ou não. Tem a ver com como você. Tem a ver com você e o seu alinhamento com o Espírito. Você entendeu? Seja bom. Expresse a bondade. E para a gente encerrar, a igreja precisa voltar a refletir a bondade de Cristo. Eu estou preocupado com a igreja, irmão. A igreja virou uma bagunça. A igreja virou uma balbúrdia. A igreja deixou de viver o caráter de Cristo há muito tempo. Eu estava falando aqui na escola bíblica dominical. Sabe qual é o problema da comunidade evangélica Reconstruir? Aqui ninguém brilha. Aqui ninguém brilha. Subir aqui, estar aqui em cima, não é patente. Você não vai ser promovido a diácono. Você não vai ser promovido a líder do departamento A, B ou C. Aqui ninguém disputa cargo, irmão. Aqui nós estamos aqui porque precisamos amar a Cristo. E o ego aqui está sendo limado. Então não é interessante trabalhar em departamentos na comunidade evangélica Reconstruir. Porque aqui ninguém disputa cargo. Porque o pastor aqui não lustra ego de ninguém. Anota aí. Há muita verdade e pouco amor. Há muito conhecimento e pouca ou quase nenhuma compaixão. Há muito discurso e quase zero misericórdia. A igreja perdeu a capacidade de expressar as virtudes do Espírito. Sardinha pouco, meu pirão primeiro. A igreja se tornou um lugar de interesses individuais, balcão de troca. A igreja se tornou um centro de distribuição de valores e interesses pessoais. Vem, irmão, vem para o altar, vem receber a sua bênção. Altar
sempre foi lugar de sacrifício. A igreja deve carregar a verdade, sim. A igreja deve apresentar a santidade, sim. Mas se a igreja não entregar paciência, benignidade e bondade, que é uma questão relacional, pessoas continuarão feridas, adoecidas e morrendo nas suas próprias vidas. Qual é a função da igreja, pastor? A função da igreja é de, através da expressão das virtudes dos frutos do Espírito, é acolher, apresentar a graça e ingressar no processo de cura, restaurando vidas. Se você não estiver envolvido nessa dinâmica, eu lamento em te informar, você é qualquer coisa menos um discípulo de Cristo. Vou repetir, a função da igreja é de, através da expressão das virtudes do fruto do Espírito, é acolher, apresentar a graça e ingressar no processo de cura e restauração de vida. Bondade é o amor de Deus ganhando formas em atitudes. Escute isso. Se sua vida não reflete este padrão, você precisa parar hoje e buscar em Deus soluções imediatas e práticas em Deus para a sua vida. Você está fora do propósito. Meu Deus. Estar fora do propósito, irmãos, é um negócio complicado. Você está vivendo a tua justiça? Você está vivendo a sua verdade? Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não tem a ver com você, irmão. O centro aqui não é você. O centro aqui não sou eu. O centro é o reflexo do caráter de Deus em mim. O centro é as pessoas virem o brilho e a luz do Espírito diante dos homens, expandir ou refletir a vontade soberana do Pai, para que o nome do Pai seja glorificado. Não é o seu, nossa, a Márcia é tão boazinha, ela é tão caridosa, a Márcia é tão amorosa. O que o texto está querendo dizer? Não traga a glória para você, irmão. Não é sobre você. Conclusão: a bondade é uma evidência de que o Espírito Santo está moldando o nosso caráter. Não é aparência exterior, é transformação interior. Então, a maior escola ou a maior expressão da bondade é tratar pessoas como Cristo trataria, com misericórdia. Escolher fazer o bem, revelando o caráter do Pai cotidianamente. As pessoas conseguem enxergar a bondade de Cristo em você? Você consegue enxergar a bondade de Cristo em mim? Quem foi alcançado pela bondade de Deus
não consegue viver espalhando amargura. Minha fé produz misericórdia e graça. A bondade do Espírito não é fraqueza, é domínio do coração. Temos sido o canal da bondade de Deus? A verdadeira espiritualidade aparece na maneira como tratamos pessoas. Vai cantar um louvor? Vai tocar um louvor?